Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo, a mais um instante apologético. E hoje eu vou responder aqui a uma questão oriunda do último vídeo que eu fiz refutando o professor Leandro Quadros, da seita adventista. O internauta colocou ali embaixo do vídeo o seguinte questionamento: o homem é mais que um corpo? Prove então. Bom, se a pessoa quer saber biblicamente um assunto, vamos analisar a Bíblia. Claro que aqui na internet e no YouTube os vídeos não podem ser tão longos, a gente tem um projeto aí de 10, 15 minutos cada vídeo, mas vamos então, dentro desse tempo, fazer o possível para ver o que o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, diziam sobre esse assunto. Tenho certeza que muito eles têm a nos acrescentar e com eles vamos crescer na graça e no conhecimento. Mas antes, pessoal, você aí que está passando pelo nosso canal, ou você que visita assiduamente aqui o nosso trabalho e ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se no CACP Vídeos. Também, se possível, curta e compartilhe o nosso vídeo. Se você quer mais informações, quer acompanhar tudo o que acontece no CACP, por gentileza, baixe o app do CACP. Toda vez que nós lançarmos um artigo novo ou colocarmos um vídeo aqui no canal, você será avisado. E ó, gente, baixe o app, porque dentro do aplicativo vai ter, sabe esses PDFs que eu mando todos os dias para vocês? A gente vai colocar tudo lá. São mais de 3.000 PDFs. Nós vamos colocar vídeos que só vai ter dentro do aplicativo. Nós ainda estamos no início do processo para a gente melhorar esse app. Mas acredite, vai valer muito a pena. Vai ter podcast exclusivo, vai ter vídeo exclusivo, vai ter muita coisa para você na palma do seu celular. Então baixe lá o app, porque com certeza vale a pena. E também, antes da gente entrar aqui nas questões, nós estamos indicando 2 cursos, um do CACP, que é o nosso curso de liderança cristã, e o outro é o curso de bibliologia do Instituto Teologar. 2 cursos fantásticos, com diploma, com certificado, tudo para você. O link para se inscrever nos cursos estarão aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Você vai lá, clica e faz a sua inscrição, tá ok? Ah, também, se você quiser clicar no Apoie-se, está aí o link. Vamos lá então, pessoal? A pergunta do internauta foi se o homem é realmente mais que um corpo e para a gente provar. Deixa eu explicar para vocês que estão aí nos assistindo que existe dentro da antropologia bíblica 3 teses. A tese monística, que o homem é um ser só, um monobloco ou um ser holístico, então não há 2 partes ou 3 partes dentro da existencialidade humana. Logo, se o homem morre, tudo nele morre. Segundo as seitas, ele não só morre, ele para de existir. E tem também a teoria dicotômica e a tricotômica. A dicotômica ensina que o homem tem uma parte espiritual e uma parte física. A tricotômica, ela não discorda da dicotômica. A tricotômica diz que o homem é um espírito, possui uma alma e mora num corpo. Logo, na concepção tricotômica, o homem é um espírito que possui alma e mora dentro de um corpo. E na dicotômica, nós temos a visão de que há uma parte física e uma parte espiritual. Eu entendo que a dicotômica e a tricotômica são teorias que se completam, enquanto que a monista é uma teoria que não bate, não coaduna com as outras 2, tá ok? Já já você vai entender por que isso é complicado. Lembre-se, Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Já já eu volto nisso. Mas então, o internauta, ele pediu para a gente provar biblicamente, ok? Então a gente precisa ir para a Bíblia e dentro da palavra de Deus mostrar os fatos. João 19:30 está escrito: e quando Jesus tomou vinagre, disse, está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou o Espírito. Veja, Jesus entregou o seu Espírito. Agora, vamos imaginar então que Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, ao render a sua vida na cruz do madeiro, o que aconteceu com o seu Espírito, se ele é só o corpo? Vocês estão entendendo a complexidade da questão? A problemática do sono da alma ou do aniquilamento humano não está na antropologia humana, mas fere a cristologia. Por isso que o mortalismo é uma heresia terrível que a igreja sempre rechaçou
pelo fato de que ela vai comprometer a cristologia. Obviamente que dentro de um contexto jeovista, dentro de um contexto da sociedade Torre de Vigia, não há problema, porque para eles Jesus não passa de um anjo, um ser inferior. Logo, não teria problema ele ficar 3 dias na inexistência. Mas, por exemplo, no Adventismo, como isso se explicaria? Qual seria a tese? Eu tenho aqui um vídeo onde está o Paroche e outros teólogos adventistas, e eles discutindo esse assunto. E eles confessando que isso é uma problemática para a teologia adventista. Para nós que cremos que o homem, entre a sua morte e ressurreição, ele fica consciente, não tem problema. Nós cremos como diz o credo de Atanásio. Jesus, ao render o seu espírito na cruz, desce ao paraíso, ao Sheol, ao Hades, na parte onde ficavam as almas salvas, proclama a sua vitória e quando ressuscita, leva cativo o cativeiro, como está em Efésios 4:8. Para onde que ele leva? Como está em Apocalipse capítulo 6, verso 9. Para debaixo do altar de Deus. Entendem? Então, para nós que cremos na imortalidade da alma e que acreditamos que a alma fica consciente entre a morte e a ressurreição, o que aconteceu com Jesus Cristo é tranquilo. Ele não parou de existir. Tá certo? Mas, dentro da cosmovisão adventista, o homem só pode existir se ele for um corpo. Penso eu, né? Como é que Deus existe se ele não tem corpo? Deus Pai. Como é que o Deus Espírito Santo existe se ele não tem corpo? Como é que os anjos e os demônios existem se eles também não possuem matéria? Não faz sentido. Ou seja, a teoria das TJs e dos adventistas é uma teoria materialista. Olha lá, Lucas 24:39, Jesus falando de novo. Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então veja, Jesus Cristo aqui em Lucas 24:39, não está discordando que existe o espírito humano. Ao contrário, ele está falando, olha, eu agora estou com carne e osso, pode me tocar, porque um espírito humano não tem carne e osso como eu tenho agora. Vocês estão entendendo? Ele não discorda, ele não diz que não existe nada mais além do corpo humano. Ao contrário, ele assume que o espírito humano existe e que é possível estar fora do corpo, como aconteceu no caso dele mesmo, que ele rende o espírito na cruz e desce ao paraíso ou ao lado das almas salvas, que era o seio de Abraão, e ele não contradiz essa tese, muito pelo contrário, ele corrobora. Aliás, né, eu ouvi outro dia um adventista falando, arrotando, que os judeus eram sempre mortalistas. Aí eu fico pensando, a gente pega lá no rei Davi, por exemplo. O rei Davi, na época dele, Saul queria falar com Samuel, que já havia morrido. Por quê? Porque Saul acreditava que Samuel estava vivo após a morte do seu corpo. É muito claro, o próprio rei Davi fala assim, olha, o meu filho morreu, eu irei a ela, porém ela não virá para mim. Ele não estava pensando numa funeral ou num enterro apenas, ele estava pensando numa vida além túmulo. O próprio texto onde Jacó recebe a notícia que o seu filho José havia sido comido por um bicho, é muito interessante esse fato, e aí ele imagina que não tem corpo. Jacó diz assim sobre José, eu irei para ele, eu estarei com ele. Espera um pouquinho, não tinha corpo. O Jacó não estava falando de estar enterrado, ele estava falando de estar no Sheol com o seu filho. Inclusive o texto lá é Sheol. Vocês estão entendendo? Então veja, é muito primitiva a ideia de que o homem é mais que um corpo. Eu escuto muita gente falando, não, isso é uma revelação neotestamentária. Eu vejo essa revelação em todo o Velho Testamento. Em todo o Velho Testamento. Olha Mateus 26:41. Jesus Cristo está falando, vigiai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está colocando aqui? Que o homem tem uma parte biológica, humana, e tem uma parte espiritual. Essa parte espiritual fica consciente após a morte. Essa parte espiritual é separada da parte carnal. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você se converte, o que nasce de novo é o seu espírito, não é o seu corpo.
porque o corpo continua no pecado. Olha o que Paulo fala em Romanos 8:10. O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. O que Paulo está dizendo? O nosso homem interior, que é o nosso espírito, ele nasceu de novo. A nossa carne só vai nascer de novo na ressurreição. Estão entendendo? Então você vê a luta da carne com o espírito, do espírito com a carne, que é uma prova neotestamentária claríssima de que o homem tem uma parte física e uma parte espiritual. Confere comigo aí, 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Olha, claríssimo. Paulo está deixando claro aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, a tese tricotômica. O homem é um espírito, possui uma alma e tem um corpo. Está muito claro que o ser humano não é um monobloco, mas sim, ele é composto de uma parte espiritual e de uma parte material. Tiago, capítulo 2, verso 26, acompanha comigo aí. Está escrito: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, Tiago está declarando que quando o espírito sai do corpo, a pessoa está morta. Logo, o homem tem uma parte física e uma parte material. Atos 23:8. Olha o que diz o Lucas escrevendo. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E aqui espírito, gente, não é espírito de anjo, não é espírito de demônios, não, é espírito humano. Os fariseus reconheciam a sobrevivência do espírito humano após a morte do corpo. Inclusive, olha que interessante, Paulo era fariseu. Nestes aspectos aqui, ele se identificava com os fariseus. E quando ele escreve 1 Coríntios 15, o Dr. Gordon Finn até explica isso lá. Paulo coloca em 1 Coríntios 15 a ressurreição do corpo. Por quê? Os coríntios estavam achando que morria, e isso é fato, você já vai para o Senhor, já está no céu, logo para que ressuscitar? Então Paulo explica que a ressurreição é a glória final da vitória sobre a morte e que Jesus vai nos dar essa vitória. E ali em 1 Coríntios 15, Paulo vai explicar para os coríntios que esse corpo que nós vamos ressuscitar não é como o corpo mortal, mas é um corpo como o de Jesus, que não tem sangue, mas é carne e osso, que pode fazer coisas semelhantes ao corpo de Jesus, logo nós teremos uma vida glorificada no futuro. Então a nossa alma volta do paraíso e junta-se a um corpo, e esse corpo é transformado. O que isso mostra? Isso é muito interessante, presta atenção nisso. Que o propósito de Deus para a humanidade é desfrutar do mundo físico e do mundo espiritual ao mesmo tempo. Os anjos não têm esse privilégio, mas nós teremos. Nós poderemos, como Adão no paraíso, desfrutar da presença de Deus e ao mesmo tempo das coisas físicas. Por isso, no mundo futuro haverá novo céu e nova terra, e esse corpo glorificado terá toda a disponibilidade de desfrutar dos dois mundos. Por isso, a ressurreição. Tá bom? Eu acho que está mais que provado aí que o ser humano é mais do que apenas um corpo. Ele é também um ser espiritual. Qualquer dúvida, gente, você coloca aí embaixo do vídeo ou entra em contato no meu WhatsApp. Se caso não tenha vídeo aqui no canal ou eu não tenho nenhum PDF sobre o assunto, a gente cria aqui o vídeo, prepara aqui a resposta e traz para você, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e, se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo.